Boa noite, pessoal. Esse Desaforo de São Paulo, excepcionalmente, é gravado, vai ao ar, você está vendo ele agora, terça-feira, dia 13 de dezembro, às 20 horas. A gente está aqui, sou o Gogo Kerk, editor da Autonomia Literária, estou aqui com o Juju, meu gato, e com a presença da nossa bancada aqui, sempre atenta, Rose Martins, pesquisadora sobre Rússia, Alexandre Vassilenskas, psicólogo, militante da saúde pública, da saúde mental, militante comunista. E a gente tem a honra imensa de receber aqui o Pepe Escobar, que dispensa maiores apresentações. A gente tem um público aqui que adora geopolítica, a gente sempre está tratando desses temas, e a gente teve a honra de receber o Pepe, que é um cara, além de ser um grande analista do tema, é um insider, uma figura que está por dentro das coisas. Pepe, obrigado por aceitar o nosso convite nesse Obrigado Desaforo a vocês. da Autonomia. E como é que você surgiu como um analista e um jornalista de geopolítica? E como é que você se vê nesse papel? Quantas horas eu tenho? 5? Bom, vou tentar resumir ao máximo. Eu comecei em jornalismo no Brasil naqueles jornais horrorosos, né? Folha de São Paulo e Estado de São Paulo. Então, eu tive o desprazer de conhecer as elites dominantes no jornalismo brasileiro. Aquelas duas famílias tóxicas, né? Vocês conhecem melhor que eu. Mas, na época, eu era crítico de música, analista de pós-modernismo, crítico cultural, resenhista de livros, fazia festivais de cinema, etc. e tal, que é a maneira que eu achei de, ok, eu não posso começar a falar sobre relações internacionais a partir de agora. Primeiro, não tem público, e segundo, que eu não tenho a experiência necessária. Eu já tinha vivido nos Estados Unidos e na Europa, mas me faltava a Ásia, justamente. Então, isso rolou durante os anos 80. Nos anos 90, eu fiz uma viagem que foi uma experiência mística, na verdade. Eu fiz um backpacking de Bali a Moscou. Mas o principal foi a era onde isso aconteceu. Foi durante o fim da União Soviética e o começo do drive maluco da China de crescer a 14% ao ano. E eu estava lá e eu vi pela primeira vez ao vivo. E foi um negócio que me levou à decisão talvez mais correta da minha vida profissional. Eu vou morar na Ásia, eu vou viver na Ásia e vou conhecer a Ásia por dentro. Então, isso foi entre 91 e 92. E o aprendizado on the road foi essencial, porque primeiro eu conheci o Sudeste da Ásia quase inteiro, depois eu fui para a Índia e Nepal, e aí de Hong Kong eu fiz Hong Kong, Shenzhen, Shanghai, Beijing. E aí a Transiberiana até Moscou. Então eu comecei on the ground mesmo, aprendendo o milagre asiático, Sudeste da Ásia especialmente, a condição que ainda estava na época, que ainda era praticamente um país medieval, com pequeninos bolsões de tecnologia na época, inclusive um pequenino em Nova Delhi, mais de 30 anos atrás. E o choque mesmo, the shock of the new, para lembrar, o choque do novo foi ver a China começando a decolar. Então eu estava no sul da China quando Deng Xiaoping visitou Guangzhou e Shenzhen, naquela famosa viagem onde ele falou, não, agora tem que virar turbo, ou botar a quinta, sexta marcha. Queremos desenvolvimento total. Chamaram ainda mais multinacionais estrangeiras, e o desenvolvimento de Shenzhen e Guangzhou explodiu no começo dos anos 90, que era o prenúncio de 97, o retorno de Hong Kong para a China. Aí eu já estava morando lá, diferente. Eu cobri o handover de Hong Kong em 97 o tempo inteiro. No dia seguinte eu peguei um avião e fui fazer a Rota da Seda, chinesa. Então, essa decisão fundamental é que me levou a conhecer a Ásia por dentro, uma série de reportagens entre 93, 4, 5, 6, e a partir de 97 eu falei, não, agora eu vou começar a entrar no pesado, vou fazer análise política da Ásia, porque agora eu já conheço o suficiente. E eu entrei no Asia Times em Hong Kong em 2000. Aí eu abandonei a imprensa brasileira completamente, primeiro porque me falava que ninguém entendia o que eu estava falando, o que era verdade, primeiro de tudo.
Segundo os meus amigos de Hong Kong, Singapura, americanos, falam, mas você escreve nessa língua que ninguém lê? O que pode ser extremamente ríspido, mas eles tinham razão. Se você não escreve em inglês, você não existe na imprensa internacional. Simples. E não é a língua, é o sistema operativo. Por exemplo, os singaporeanos que falam Singlish, que é uma mistura de singaporeano em singaporeano, desculpe, chinês ou hindi ou malay misturado com inglês, eles usam o inglês como sistema operativo. E como a cidade em si é um entreposto comercial e um sistema operativo, isso funciona. Isso não significa que a ideologia está entranhada no subconsciente deles. Não. Você usa como uma ferramenta. É como se fosse um software, né? E aí, a partir dos anos 2000, quando eu entrei no Asia Times, aí o negócio pegou pesado, porque o estouro do Asia Times foi em 2001. E foi durante a guerra, o 11 de setembro e a guerra contra o terror. E nós já estávamos lá antes que tudo acontecesse. O nosso correspondente em Karachi já estava cobrindo movimentações da Al-Qaeda no Paquistão e entre o Paquistão e o Afeganistão. E eu, no verão de 2001, eu estava entre o Paquistão, as zonas tribais, o Tajiquistão, e aí eu fui de helicóptero até o Vale do Panjir para entrevistar o Massoud, no Vale do Panjir. 3 semanas antes do 11 de setembro. E nessa entrevista que a gente publicou alguns dias depois, porque depois eu tive que voltar e começar a escrever a série, etc., nos Estados Unidos, por exemplo, esse negócio bombou, mas de uma maneira absurda. Porque ele estava prevendo, olha, tem uma aliança entre os serviços de inteligência paquistaneses, Osama Bin Laden, e o exército paquistanês. E esse negócio pode degringolar completamente. E ele estava montando uma contraofensiva contra os Al-Qaedas e os talibãs no Afeganistão. E no dia 30 de agosto, se não me engano, a gente publicou uma matéria que essa nos Estados Unidos viralizou completamente, vindo de um sitezinho pequenininho, Hong Kong. Era o que me passaram quando eu voltei do Afeganistão, em Peshawar, a capital das zonas tribais, dizendo que os americanos estavam preparando um comando para invadir o Afeganistão e raptar o Osama Bin Laden e levar ele para os Estados Unidos. Que era, na verdade, o plano que eles queriam. O plano americano era esse. E o Musharraf, na época, falou, se vocês fizerem isso, eu tenho uma revolução, eu tenho 200 milhões de paquistaneses em revolução nas ruas aqui, de jeito nenhum. Ele vetou. E aí, aí depois, como aconteceu o 11 de setembro, o que aconteceu depois, isso vai ser debatido até o século 25, porque ninguém sabe exatamente todos os detalhes e como toda a operação foi armada, né? Mas, do nosso ponto de vista jornalístico do Asia Times, o fato de que a gente já estava lá e a gente mais ou menos previu o que ia acontecer, para a nossa credibilidade, foi um estouro sensacional. E, a partir daí, eu entrei de cabeça na guerra contra o terror. Eu não tinha nem onde morar de 2001 a 2004. Eu fechei meu apartamento na Tailândia e eu ficava on the road. Literalmente, everywhere. Irã, Iraque, Afeganistão, Paquistão, voltar para Bruxelas, passar para o Brasil de vez em quando, África do Sul, Dubai, dormir em aeroporto e voltar para o Oriente Médio. Ou para o sul, sudeste da Ásia, né? E isso construiu nossa reputação internacional, né? E aí, chegando à nova era, que é a era que a gente está vivendo agora, que é a era da integração euroasiática, e do que já está configurado há vários anos como uma guerra da OTAN contra a Eurásia, a OTAN contra a unificação da Eurásia, do ponto de vista de onde eu estava, complicou, porque os acionistas principais do novo Asia Times eram americanos. E eu estava em classe direto com eles praticamente o tempo todo. E culminou no final do ano passado, onde a gente entrou em clash direto mesmo, em guerra híbrida, né? E não está resolvido ainda. Mas aí eu já estava escrevendo para muitos outros sites que me pediam, americanos, canadenses, paquistaneses, iranianos. Tudo. Então, essa é a minha trajetória concisa. Acho que eu consegui explicar talvez em 10 minutos ao máximo. É uma longa história, mas dá uma ideia para vocês de como ainda era possível você dar esses pulos e ter essa liberdade, essa flexibilidade, numa época onde o jornalismo ainda era uma profissão relativamente flexível.
e não mais. O que eu fiz nesses anos é impossível fazer agora. E além do que, ninguém vai te financiar a fazer isso. Nenhum órgão de mídia vai financiar um correspondente estrangeiro para passar um mês no Iraque fazendo reportagem. Não existe mais isso. Não? Pose? Pepe, na primeira década dos anos 2000, uma série de acontecimentos acabaram deixando inquestionável o fim do mundo unipolar dos anos 90, né? O renascimento da Rússia, a posição chinesa, a China vai para uma posição gradual de envolvimento nos assuntos internacionais, a crise de 2008, enfim, as intervenções malfadadas dos Estados Unidos, e mais recentemente tem ficado muito popular a tese de um mundo multipolar. Eu queria te perguntar, em primeiro lugar, se você concorda com essa tese. E, em segundo lugar, se você concorda, caso você concorde, em segundo lugar, quais seriam esses multipolos? Bom, se você ler tudo que eu estou escrevendo desde antes de 2014, está lá. Então, são centenas de colunas. E eu tenho construído as minhas colunas mais ou menos em sequência. Elas são todas interligadas. Se você lê as colunas em ordem cronológica, a narrativa principal é de como a multipolaridade está se instalando antes mesmo do Maidan em 2014 em Kiev. Começou principalmente, digamos, a quinta marcha nessa história toda foi o lançamento das Rotas da Seda em 2013. Primeiro em Astana, no Cazaquistão, e depois em Jakarta, a Rota da Seda Marítima, na Indonésia. E era uma ideia que foi primeiro organizada pelo Ministério do Comércio chinês, até ser elaborada pelos think tanks e chegar na mesa do Xi mais ou menos escrita e pronta, e aí ele deu os seus retoques finais pessoais, que é a sua paixão, se ele mesmo, pelas rotas da seda ancestrais, especialmente durante a dinastia Tang. Mas a ideia original não foi dos chineses, a ideia original foi dos russos. E os russos já estavam pensando em integração euroasiática no fim dos anos 2000. Quando você volta ao discurso do Putin em 2007 em Munique, aquele famoso discurso que foi completamente ignorado pelas elites europeias, ele já falava de Lisboa-Vladivostok, uma área de livre comércio e uma área... Ele não falava no termo conectividade, mas implícito era uma área de livre comércio e de estabilidade de Lisboa a Vladivostok, com a Rússia integrada à Europa e a Eurásia trabalhando junto com a Europa. Evidentemente, os masters, os americanos, ignoraram completamente e obrigaram os vassalos europeus também a ignorar sistematicamente uma proposição direta feita em Munique com o suprassumo da elite militar e política europeia assistindo o discurso. Os chineses, obviamente, com aquela sua sabedoria plurimilenar, observaram aquilo, e se a gente fizer? Nós vamos fazer, em vez de Vladivostok-Lisboa, nós vamos fazer Xangai a Madrid, que é um dos corredores justamente das novas rotas da seda. Então, eles ficaram pesquisando como elaborar o Belt and Road, eu prefiro chamar de novas rotas da seda, anos. Em 2013, já estava organizado, inclusive, com os diferentes corredores de conectividade, pela Sibéria, pelo Cazaquistão, pela Ásia Central, a Rota da Seda Marítima. E a visão a longo prazo do Xi, especialmente assim, logo depois que ele chegou ao poder, ele chegou ao poder em 2012, no ano seguinte ele já estava com o plano pronto. E as novas rotas da seda não são apenas um plano de conectividade, é o conceito principal de política externa chinesa pelas próximas décadas, e talvez até o final do milênio. Ele não tem meio e fim. Ele é um processo que vai acoplando novos partners, novas formas de investimento. Cada projeto pode ser rediscutido, que é o que já fizeram isso com a Malásia, já fizeram isso com a Tailândia, com o Sri Lanka. E eles continuam rediscutindo vários projetos. E os novos, a partir do ano que vem, como foi anunciado pelo Xi o mês passado, vai ter o Fórum do Belt and Road,
das rotas da seda em Pequim o ano que vem de novo, pós-pandemia, onde vai todo mundo, vão os 130 e poucos parceiros, mais organizações internacionais, e vai ter uma série de novos projetos. Quando você lê o projeto inicial, ele é completamente aberto, ele permite todo tipo de interação, interpolação, reavaliação. E agora, o mais extraordinário é que ele está se mesclando com outras visões, onde a China é participante, ou onde a China é um dos atores, que é a Organização de Cooperação de Xangai, que está de um organismo de combate antiterrorismo, está virando um organismo de cooperação econômica também. Os BRICS Plus, onde, como o Lavrov disse também o mês passado, tem uma fila que está cada vez mais gigantesca, todo mundo querendo entrar no BRICS Plus, e a cúpula que teve, a cúpula China-Arábia, que teve essa sexta-feira em Riad, foi um negócio extraordinário, que não só a Arábia Saudita reconfirmou que quer entrar nos BRICS Plus, como vai vir o trenzinho do GCC, do Gulf Cooperation Council, atrás, todo mundo. Ou seja, o mundo árabe do Golfo Pérsico inteiro quer entrar no BRICS Plus. O Irã vai entrar no BRICS Plus também, o que é uma maneira de amainar as tensões absurdas que sempre existiram e vão existir entre os sauditas e os iranianos, mas dentro de uma organização plurinacional e interessada em desenvolvimento econômico para todo mundo, como os BRICS Plus. Tem o conceito russo, que é o Greater Eurasian Partnership, a grande parceria euroasiática. Tudo isso está se mesclando. E a União Econômica Euroasiática, que teve também uma cúpula deles no final da semana passada, onde estão discutindo, isso já há meses. O Sergei Glaziev, que é o ministro de macroeconomia da União Econômica Euroasiática, ele está desenhando a nova moeda que vai passar ao largo do dólar, baseada em commodities, talvez em ouro, ou talvez em ouro e commodities. Quem é praticamente o único analista internacional, economista, que estuda isso em detalhes? O Michael Hudson, que é uma das razões onde eu estou conversando com o Michael o tempo todo, e eu faço uma pergunta para ele, ele acorda de manhã em Nova York e me manda um ensaio, praticamente, respondendo a pergunta. Ele é o único que está no Ocidente que entendeu a amplitude desse processo. E outros paralelamente, mas o único que tem uma respeitabilidade global e que está estudando o fenômeno por dentro, e pode ser que ele termine virando mesmo um assessor, e ele se dá muito bem com o Glaziev, ele entende o que o Glaziev quer fazer, ele sabe das dificuldades, os seus últimos ensaios ele explica as enormes dificuldades que isso vai ter, se chocando com o sistema Bretton Woods, porque o que os americanos querem fazer é um Bretton Woods 3, ou seja, perpetuar o sistema deles com um ligeiro tweaking, como diz em português, uma arrumação por alto. Não é isso que Rússia, China, Irã, Paquistão, Índia, Turquia querem. Não, eles querem um novo sistema. E no caso da Turquia, a Turquia, que está sempre entre OTAN e Eurásia, mais cedo ou mais tarde, por exemplo, o Erdogan reeleito o ano que vem na Turquia, a deriva em direção à Eurásia da política externa turca vai ser ainda mais pronunciada. No momento, ele sabe que ele não pode antagonizar o Império frontalmente. Ele extrai concessões, que, como ele é um negociador exímio, ele consegue o tempo todo. Bom, isso é o resumo ao máximo para vocês também em 10 minutos. Você falou de todas essas iniciativas e elas têm um caráter multilateral. A minha dúvida, assim, é o seguinte, quando eu pergunto quais seriam esses multipolos, porque me parece que, apesar de ser iniciativas multilaterais, elas se conformam como um único outro polo. Então, não necessariamente, Rose, não necessariamente. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Não. Quais são esses polos independentes para além da Rússia e da China? Né? É possível enxergar a Rússia e a China como polos independentes de poder? Pois é, isso é uma discussão que está tendo dentro das próprias elites. E, por exemplo, a discussão dentro da elite russa. Ok, se nós vamos constituir um polo independente junto com a China, nós vamos ter um papel subalterno? Eles jamais vão engolir algo, especialmente porque é uma potência nuclear e hipersônica. Não. E os chineses discutindo, será que vale? Isso são discussões internas, é o que não vaza na mídia, né?
E é uma discussão que já teve dentro do Politburo anterior. O Politburo anterior tinha clashes. Esse Politburo novo são todos xiistas, digamos. Todos eles são adeptos e partners do Xi Jinping. O Politburo anterior, não. Tinha clashes pesados dentro. E eles falavam, não, para que a gente precisa da Rússia a não ser riquezas naturais, a não ser commodities? Então tem essa discussão. Mas a discussão mais ampla entre o Conselho de Segurança Nacional, o russo e chinês, por exemplo, entre o Patrushev em Moscou e o Yang Jiechi em Beijing, é muito mais ampla, que é essa que cai na mesa do Putin e do Xi. Fala, não, a gente precisa de uma parceria estratégica e de nós estarmos à frente da construção do mundo multipolar, porque nós dois juntos, complementares, o sistema OTAN e o Império ficam completamente desarmados. E eles são incapazes de organizar uma guerra em dois fronts ao mesmo tempo contra a Rússia e a China. E a análise dele está correta, porque mesmo agora que a gente está na fase embrionária da formação do mundo multipolar, as elites americanas, para não falar das europeias, são coelhos pegos no meio da estrada. Eles não têm a menor ideia da amplitude da organização do mundo multipolar e o que isso vai significar para eles no futuro. O que está se desenhando já é uma divisão do mundo em dois polos. O polo império coordenando e dominando, basicamente, o sistema do otanistão, como eu chamo, onde tem alguns um pouquinho mais fortes, a maioria é um bando de chihuahuas latindo, como a Polônia e aqueles bálticos, e a França e a Alemanha estão discutindo, ok, qual vai ser o nosso papel no meio dessa história? A gente vai se condenar a ser desindustrializado pelos americanos, comprar LNG, gás liquefeito, 5, 6, 7, 8 vezes mais alto do que a gente comprava por pipeline da Rússia, e nós vamos aceitar tudo isso? Então, as contradições internas, tanto da União Europeia e da OTAN, já estão aflorando. Por isso a gente vê essa paralisia e essa retórica ainda de guerra das elites europeias, que é uma demonstração de impotência absoluta. E o império é complicado, porque aí entra a polarização interna do império, a polarização dentro de Washington e a polarização entre as elites dominantes, entre as elites financeiras invisíveis da costa leste, as visíveis, que é o mercado financeiro internacional, exemplo, BlackRock, Vanguard, State Street, Bank of America, JP Morgan, todos esses caras que controlam, entreligados, quase todas as maiores companhias do mundo, e a briga interna entre os neocons tradicionais, aqueles da guerra contra o terror, de vamos invadir o Iraque, ser a nova OPEP, etc., e o que a gente chama de neoliberal cons, os neocons neoliberais, que é a turminha Blinken-Sullivan, que está na administração do leitor de teleprompters. Então, você vê uma série de contradições internas explodindo dentro do Ocidente, e o bloco Rússia-China observa tudo isso e fala, ótimo, é exatamente isso que a gente quer. A gente quer desestabilizá-los por dentro primeiro. Por fora, a gente já tem um master plan, mas vai demorar muito. Por exemplo, você estabelecer, uma coisa que o Michael está sempre reiterando em detalhes, você estabelecer uma nova moeda baseada em commodities em ouro, passando ao largo do dólar, e você convencer um número suficiente, uma massa crítica de países a adotá-la, ainda que pudesse adotar os dois sistemas, comerciar em dólar e nesta nova moeda, isso é um processo que vai demorar anos, se não décadas. Eles estão perfeitamente conscientes disso. Mas é a velha história, o trem já saiu da estação. Entende? E o fato de que os líderes estão bem posicionados e os outros partners da Eurásia sabem perfeitamente que a liderança institucional, política e militar é russa e chinesa. E econômica é russa e chinesa. Os partners que estão se acoplando têm tantos benefícios a ganhar dessa história. Por exemplo, o Irã, depois de 40 anos de sanções americanas em cima, não se dobrou, e agora eles têm uma parceria estratégica com a Rússia, com a China e com a Índia ao mesmo tempo. Ou seja, o Irã já é a quarta força dos BRICS, sem nem ter entrado nos BRICS, em termos de unificação euroasiática.
A Índia e o Paquistão, dentro dessas organizações, eles têm como, pelo menos, aplanar um pouco as diferenças históricas, culturais e religiosas que eles têm. A Turquia, como a gente já comentou, está derivando aos poucos, porque viu que o futuro não é a Turquia ser um ator de segunda categoria, ainda que fosse admitido pela União Europeia, e um ator da OTAN que eles usam quando eles precisam, eles, o Império, ou ser um protagonista de primeira linha dentro dos principais países de integração euroasiática. Então, na sua concepção, esse mundo multipolar está sendo forjado. A gente estaria vivendo algo que o Larry falou? Desculpe. É a gripe que eu peguei na praia. Algo parecido com o que a Higg falou, de um caos sistêmico, e a próxima ordem que vai nascer é uma ordem multipolar? Eu adorava Nossa, como eu gostava do Arrighi. Eu já contei essa história. Nós fizemos uma entrevista com o Arrighi no Canadá, no ano da eleição do Obama, no começo do ano. E os idiotas do estúdio onde a gente gravou perderam os tapes, acredita? A gente falou 4 horas com o Arrighi. Nossa, mas foi um negócio absolutamente brilhante. E depois eu tentei lembrar alguma coisa, pelo menos, para usar num artigo. Mas a gente perdeu o X da questão. Ele desenvolveu todo o raciocínio que ele desenvolve nos livros, mas ao vivo. E sabe, de uma maneira... Ele se expressava muito bem, ele falava excelente em inglês e com um enorme swing também. Sensacional. E o caos sistêmico, sem dúvida. Mas caos sistêmico é o que o Império tenta montar o tempo todo. É um império do caos, que eu usei como título de um dos meus livros, que eu tomei emprestado de um livro do Alain Jox, cientista político francês, que escreveu um livro em 2002 que se chamava L'Empire du Chaos. O Alain foi um dos primeiros a conceptualizar o que era esse caos e como eles provocavam o caos. Como eu escrevi o meu muito depois, eu pude usar as experiências das guerras que eles provocaram, o que a gente chama de Forever Wars, as guerras eternas. Afeganistão, Iraque, Líbia, Síria, guerra por procuração. E agora que eles estão envolvidos numa guerra de procuração monstro, que está levando a algo que é além de anátema para as elites ocidentais como um todo. A humilhação da OTAN em tempo real na Ucrânia, que é o que está acontecendo. Agora, todo mundo que tem um cérebro com mais de 50 de QI sabe que a guerra não é Kiev contra Moscou. A guerra é a OTAN contra a Rússia. E a OTAN está jogando tudo. Todas as armas que eles têm e não têm mais, porque não tem mais nos depósitos, todos os mercenários possíveis e imaginários, poloneses, britânicos, etc., ou outros convocados de outros países, jogando tudo, controlando todas as decisões do exército ucraniano, que foi dizimado, os generais e os principais comandantes de brigadas dos exércitos ucranianos, eles foram dizimados, não existe mais, não tem mais ucraniano. Quem manda é um general, um coronel, um capitão da OTAN. E isso está acontecendo em tempo real, e não tem como disfarçar mais. Então, diga, você quer fazer uma pergunta? Não, já que você começou o tema da operação militar Ucrânia, assim, todo mundo imaginava no início, já acompanhou a Geórgia, a Síria, que ia ser uma espécie de blitzkrieg militar rápida, e não aconteceu. Assim, né? E não aconteceu, sim. Foi uma blitzkrieg, no sentido de que eles conseguiram destruir marinha e aeronáutica na Ucrânia muito rapidamente, cercaram Kiev, mas visivelmente aconteceram alguns erros militares e de inteligência. Alexandre, de inteligência, que isso é super grave. Ao mesmo tempo, só para terminar aí, eu passo para vocês. Ao mesmo tempo, a parte econômica da guerra foi muito bem planejada. Assim. Sim. Foi a primeira vez que o mundo ocidental tenta fazer o que eles fazem com o Irã, com Cuba e com a Coreia do Norte, e não só não deu certo, como voltou com um bumerangue. Assim, né? Sim. Isso articulado Rússia e China. A partir disso, qual a sua ideia desse momento econômico de periferização da Europa por conta da guerra? Quais são os próximos cenários militares na Ucrânia? E o que vai surgir disso? Assim? Alexandre,
Eu reajo como o meu amigo Andrei Martchanov. A gente não pode fazer bola de cristal em relação ao que vai acontecer no terreno, militarmente. Primeiro porque os únicos que sabem o que vai acontecer daqui para frente são Putin, no Conselho de Segurança, talvez só o Patrushev e não os outros, e o general Armageddon, o Surovkin. Fora esses três, ninguém sabe quais são os próximos pontos nodais e até onde vão os diferentes ataques russos. Por exemplo, agora a gente está num estágio da campanha de deselitrificação da Ucrânia, que não existia há 3 meses atrás, por exemplo, 2 meses atrás. Essa é uma variante nova, e muitos correspondentes militares russos de primeiríssimo nível estavam pedindo isso há meses, e alguns pedindo isso desde o começo, desde fevereiro. As discussões que você vê nos canais Telegram russos dos especialistas militares são sensacionais, porque a maior parte é extremamente crítica em relação ao Ministério da Defesa. Muitos deles estão pedindo a cabeça do Shoigu há meses também. Mas é mais complicado. Eles precisavam reestruturar o framework da guerra com uma unificação de comando, que é o papel do Surovkin, e uma nova estratégia, porque a estratégia interior não estava funcionando. Basicamente, era uma estratégia defensiva. E agora é outra história. Agora, com a mobilização parcial, com a chegada do general Inverno, que já está a 1000, com as possibilidades de que fronts nós vamos privilegiar agora, e com o extra alcance dessa campanha de deselitrificação, que pode chegar a um ponto onde a Ucrânia pode ser mergulhada literalmente no escuro. E isso eles têm capacidade de fazer agora, em 20 minutos. Eles não querem isso ainda, os russos. Eles querem uma tortura chinesa, que é o que eles estão aplicando justamente, aos poucos, para obrigar esses caras em Kiev a sentar numa mesa de negociações e conversar, que era o que estava acontecendo em Istambul no começo do ano. Eu estava lá, eu acompanhei essa história, os diplomatas turcos estavam super entusiasmados, falando, olha, o encontro do Lavrov com o Kuleba, eles estão começando a chegar a um acordo. No dia seguinte, os ingleses e os americanos cortaram. Não vai ter conversa, não vai ter acordo nenhum. Porque o plano A deles, e não tem plano B, é a guerra até o último ucraniano. Claro, porque mercenários da OTAN, para eles, não contam. O exército ucraniano, você perder 300, 400 mil soldados mortos ou feridos, que é a melhor estimativa, contando mortos e feridos, já passa de 400 mil. Por exemplo, quando a von der Leyen fala que tem 100 mil mortos, é a estimativa ultra por baixo. É porque tem 3 vezes mais. Todo mundo sabe, todo mundo que acompanha militarmente o que está acontecendo sabe disso. E, inclusive, os think tanks americanos que escrevem aqueles absurdos todo dia, que chegam no meu inbox de manhã, a minha tortura chinesa é abrir as manchetes desses negócios. Todo mundo sabe disso. Mas a campanha de propaganda tem que continuar. Então, as possibilidades para os russos a curto, médio e longo prazo são superpostas. Eles podem escolher diversos cenários superpostos. Tem um cenário que está causando muito... A opinião pública russa está furiosa com o fato de que Donetsk está sendo bombardeada todo dia com vítimas civis. Isso é um negócio absolutamente incompreensível para a opinião pública russa e, do ponto de vista militar, é um absurdo também. Eles dizem agora que eles agora conseguiram, eles têm um novo software que permite, como é que chama, examinar, descobrir exatamente o ponto de ataque dos HIMARS. E aí eles vão começar a atacar os HIMARS que estão sendo usados pelo exército de Kiev próximo da fronteira, da linha de contato, para atacar Donetsk. Pode ser que isso mude nas próximas semanas. Mas tem um monte de variantes, especialmente depois dessa retirada estratégica de Kherson, que foi militarmente sensacional, porque a linha divisória dos dois exércitos é uma linha natural, é o rio. Não tinha sentido eles estarem do outro lado do rio, numa posição indefensável. Então, o rio, por enquanto, é a linha divisória. Agora, quando eles vão resolver
fazer um movimento de pinça e chegar em relação diretamente a Odessa, não por via marítima ou não atravessando o rio, mas vindo pelo norte. É o que a gente chama de ambiguidade estratégica. Ninguém sabe. Só quem sabe são esses três que eu defini para vocês há alguns minutos. E o papel da Europa nisso, assim? Não existe. Nós tivemos há 2, 3 dias atrás essa tentativa de golpe monarquista estranhíssima. Nossa! Bom, eles estão... Olha, Alexandre, eles estão... Mas é brutal. Os meus amigos alemães, que obviamente não são publicados no Die Welt ou no Frankfurter Allgemeine, nos grandes jornais, etc., são todos marginalizados. Como os melhores analistas italianos, são todos marginalizados pela grande imprensa. Eles sabem exatamente o que está acontecendo, eles têm o diagnóstico, eles têm os nomes dos quinta colunas, dos políticos, etc. Mas, ao mesmo tempo, eles são impotentes para mudar qualquer coisa. Eles não têm poder político e eles são caçados em exposição social também. Tem uma possibilidade de uma reviravolta interna. Por exemplo, o melhor indício até agora foi a delegação de industriais alemães que foi com o Scholz para Pequim. Eles impuseram para o Scholz, é o seguinte, nós vamos com você porque a gente quer conversar com os businessmen chineses e nós não vamos deixar que esse seu governo vagabundo desindustrialize a Alemanha e desindustrialize as nossas indústrias e o nosso papel de grande potência exportadora comercial. Então, lá, enquanto o Xi estava conversando com o Scholz, a conversa principal era dos industriais alemães com os seus partners chineses. Ou seja, a Alemanha não vai ser expulsa de relações comerciais com a China porque os Estados Unidos já entraram em guerra mega híbrida e pós-híbrida contra a China. Não, de jeito nenhum. Isso eles podem fazer com países menores. Com a Alemanha é outra história. Mesmo a Alemanha sendo um país completamente subordinado e ocupado. A Alemanha é ocupada pelos Estados Unidos, como a Itália é ocupada pelos Estados Unidos, como o Japão é ocupado pelos Estados Unidos. Ou seja, não mudou nada desde o final da Segunda Guerra Mundial. E os melhores pensadores dessas latitudes sabem perfeitamente. E eles só são capazes de falar em un petit comité, porque eles sabem... Mas como a gente vai fazer para mudar isso? Imagina, como a gente pode mudar um governo onde você tem Scholz, von der Leyen, um ministro da Economia que não entende nada de economia, e uma ministra das Relações Exteriores incapaz de administrar uma quitanda de hot dog? É aterrorizante, aterrorizante. Mas é isso, ou seja, a culpa fundamental foi dos eleitores desses países todos. Eles elegeram esses caras. Os britânicos é pior, porque eles não elegeram Liz Truss e não elegeram Rishi. Mas, bom, eu acompanho a Inglaterra desde cedo, eu sou ex-residente, é a mesma coisa, mas a minha ligação com a Inglaterra é outra, é cultural. Politicamente, nos últimos anos, a gente sabe que é uma excrescência e que não tem nenhum poder, a não ser o poder de provocar caos, justamente dividir e reinar, do MI6. Que está envolvido em todo tipo de operação de desestabilização no sul global inteiro, ou sozinhos ou em parceria com a CIA. Pepe, Diga. Você fez uma menção sobre uma coisa que eu ia abordar, que é o 20º Congresso do Partido Comunista Chinês. Sim. Aconteceu justamente isso. Pouca gente esperava que o Xi conseguisse fazer barba, cabelo e bigode no comitê Sim. permanente. Ele fez. Como é que você analisa isso do ponto de vista da política chinesa e como isso tem sido percebido na Rússia? Bom, o objetivo principal do Xi instalar loyalistas comprovados no Politburo e especialmente no Standing Committee, os 7 cavaleiros chineses do não apocalipse, né, ele mais 6, ok, a nossa política agora é coesa e as diretrizes são bastante claras. Todo mundo vai ter que seguir essas diretrizes à letra. É o desenvolvimento interno, até chegar a esse estágio de uma economia de renda média sustentável, né? Eliminação da pobreza, que eles já eliminaram a pobreza terminal, mas precisa eliminar a pobreza subsequente, né?
como é que chama? A volta ao impulso econômico depois do Covid, que explica justamente, finalmente, eles resolveram acabar com aquelas medidas drásticas do zero Covid, que isso tinha uma discussão, e ainda tem uma discussão gigantesca na mídia chinesa, no Weibo, no WeChat chinês, o tempo todo. E o Partido Comunista percebeu que a população está chegando a um ponto de ruptura. Ok, mas e aí? Isso está resolvendo alguma coisa? Não. Vale a pena a gente destruir a economia por causa de algumas medidas restritivas? Não. Reverteram. Ou seja, eles aprendem da realidade, sempre. Que era um dos mandamentos do Deng desde o começo, né? Atravessar o rio sentindo as pedras. Esse é um caso típico. Estavam atravessando o rio do Covid, sentindo as pedras, e as pedras começaram a dizer, olha, talvez você esteja um pouco exagerado. O que não muda a concepção do Politburo, do Xi e da elite dirigente de que o Covid é uma arma biológica americana. Está entranhado neles, e por isso que a política do Covid-0 foi levada até as suas extremas consequências. Mas pode ter mutações horrorosas, se a gente não controlar, nós vamos ter milhões de infectados em alguns dias. Ou seja, eles percebem, ok, agora vamos tentar um novo balanço. A gente sabe que é uma arma biológica, a gente vai continuar alerta. Ao mesmo tempo, vamos relaxar um pouco, porque a economia precisa. E não só a economia em termos de expansão do mercado interno, como os nossos partners internacionais que querem vir aqui, por exemplo, chegar no aeroporto e ir direto para um office e começar a fazer business de novo, que era o normal antes da pandemia. Então, essa é a prioridade número 1. Prioridade número 2 é modernização pacífica, que é o tema fundamental do discurso do Congresso, do Party Congress. Né? A modernização pacífica é interna e externa. Externa com os partners da integração euroasiática, especialmente Rússia, Irã, Índia e Paquistão, os da Ásia Central, os 10 do Sudeste da Ásia, por exemplo. Eu estava no... Antes de voltar e vir para o Brasil, eu estava no Sudeste da Ásia acompanhando as 3 cúpulas, uma atrás da outra. A do Leste da Ásia em Phnom Penh, no Camboja, o G20 em Bali e a da APEC em Bangkok. A discussão principal em todas essas 3, fora a tentativa dos ocidentais de raptar o G20 e transformar numa cúpula anti-Rússia, é a colaboração da China com todos os seus parceiros no Sudeste da Ásia. Todos os 10 do Sudeste da Ásia, o principal parceiro comercial deles é a China. Ou seja, isso não vai mudar e vai se ampliar cada vez mais. E vai incluir, voltando ao início da nossa conversa, mais projetos das novas rotas da seda, acelerados. Exemplo, um exemplo mais prático possível. Em tempo recorde, eles fizeram o High Speed Rail do sul da China, de Kunming até o Laos, até Vientiane, a capital do Laos. Os tailandeses, a ideia dos tailandeses e o projeto foi anterior ao projeto dos laosianos. Mas por causa da corrupção interna absurda da Tailândia, com um monte de construtoras envolvidas, problemas políticos, etc., o High Speed Rail deles nem começou a sério. Ele só vai terminar provavelmente em 2028. E é isso que os chineses querem discutir, por exemplo, com lideranças regionais, no caso dos tailandeses. Como a gente tem como apressar essa história? O que vocês querem? Vocês querem mais companhias tailandesas trabalhando? Vocês querem mais trabalhadores tailandeses trabalhando lá? Ok, podemos rediscutir tudo. Mas é do interesse nosso, de vocês, que isso seja feito o mais cedo possível, como foi feito no caso do High Speed Rail para o Laos. Então, isso vai começar a pegar velocidade a partir do ano que vem, com o fim do Zero Covid, com a implementação das novas políticas do Congresso, com a modernização pacífica interna e externa e com a reabertura de deals com os parceiros. Essa cúpula do fim de semana em Riad, essa cúpula China-Arábia, foi para fazer deals também. E o deal mais sensacional, que ninguém vai vazar. Riad não vai vazar e Pequim não vai vazar. A gente interpreta como mais cedo ou mais tarde, e é bem cedo, na verdade, os chineses vão começar a comprar petróleo e gás pagando em yuan. Mas ninguém vai falar que isso está rolando. E tem como fazer isso em segredo. Isso, nós acreditamos que tenha sido
o X da questão do deal entre os dois. E os sauditas com o MBS. O MBS é um fanático da China. O MBS se dá super bem com a Rússia. O MBS quer entrar nos BRICS e quer entrar na Organização de Cooperação de Xangai também. Ou seja, os saudistas perceberam que o bonde deles está atrelado à Eurásia, e não mais como uma mera colônia árabe do Império. Então, tudo isso está mudando na nossa frente, está virando de ponta cabeça geopoliticamente na nossa frente. Pepe, na sua opinião, a que se deve essa insistência dos Estados Unidos, dessa estratégia de confrontação com a Rússia, especialmente dos democratas, né, do Obama e do Biden? Se até os estrategistas com ligação histórica na Casa Branca, como o Brzezinski e o Kissinger, mudaram de posição nos últimos anos? Nossa, Brzezinski eu acompanhei quase o dia a dia, especialmente na época que eu morava em Washington. Brincavam comigo, falavam, o Brzezinski jamais vai dar uma entrevista para você. Claro, ele sabia exatamente o que estava nos artigos, né? Bom, eles são... O Kissinger é a parte, tudo que a gente pode qualificar de funesto, de tóxico do Kissinger, ele pratica realpolitik. E a única política que ele sabe praticar é dividir para reinar. E ele mesmo reconheceu que o dividir para reinar, como está sendo aplicado atualmente por essa elite, entre aspas, democrata contra a Rússia e China, não está funcionando. É uma palhaçada, na verdade. O Brzezinski é diferente. O Brzezinski, no final da vida dele, percebeu que o que ele tinha previsto em 97, no Grande Tabuleiro, no livro, de que os Estados Unidos tinham que fazer todo o possível para impedir a ascensão de uma potência hegemônica na Eurásia. O que agora é pior. Eles não só não conseguiram, como eles não conseguiram uma aliança de potências fundamentais, nucleares, no caso da Rússia, hipersônicas, e com parceria estratégica não só militar, mas também econômica. Isso já é um fato. Isso é a pedra filosofal do sistema multipolar. É essa parceria estratégica Rússia e China, que toda semana, praticamente, você vê num comunicado pelo Ministério das Relações Exteriores, tanto russo quanto chinês, nos encontros constantes do Wang Yi com o Lavrov e tal. É uma parceria comprehensive, né? Abrangente. Parceria estratégica abrangente Rússia-China. E daí deriva todo o resto. Ou seja, sem essa pedra filosofal, ia ser muito difícil a construção do mundo multipolar. Porque as duas principais potências do que a gente pode chamar de sul global, ou mundo emergente, ou Eurásia, são Rússia e China. Sem esses dois, você não faz nada. E agora que eles estão unidos, inclusive, em como nós vamos organizar juntos, não só a construção de uma nova moeda para passar ao largo do dólar, mas no caso dos chineses, internacionalizar o yuan, que foi um dos objetivos principais justamente dessa cúpula China-Arábia nesse fim de semana, em Riad. Eles vão começar a pagar praticamente quase tudo em yuan. E mais cedo ou mais tarde a gente vai ter todo o petróleo e o gás comprado pelos chineses dos árabes, não só dos saudistas, mas dos outros, especialmente os Emirados, pagam em yuan. Essa internacionalização do yuan, que vai configurar o surgimento do petro-yuan na prática, esse seria o início do fim do domínio do império. Claro, vai ser super complicado, vai demorar um certo tempo, tem que ser feito praticamente na surdina e com todo mundo olhando para o outro lado, não é conosco, mas vai acontecer. E os economistas americanos mais ou menos confiáveis sabem disso. O pessoal do mercado financeiro de Nova York sabe disso perfeitamente. Isso já foi especulado, já fizeram games durante anos. Eles sabem perfeitamente. Quando acabar o petrodólar, acaba a dominação econômica do império. Todo mundo sabe disso. Como isso vai acontecer, esse vai ser o caminho mais espinhoso geoeconômico daqui para frente. E geopolítico, a gente já sabe que já está dividido esses dois blocos maiores em clash com subblocos dentro. Por exemplo,
Dentro da Europa vai ter um subbloco Europa Oriental, vai ter aquele grupo de Visegrad, vai ter o leste da Europa com provavelmente o que sobrar da Ucrânia, vai ter a Alemanha e França tentando achar qual é o X da nova parceria entre os dois, ou se eles são realmente as duas principais potências da União Europeia, o que eles querem da União Europeia? Eles querem expulsar os chihuahuas? Eles querem eles mesmos controlarem o destino da União Europeia e não escutar mais os outros? Eles querem reformar Bruxelas? Isso ninguém sabe, mas faz parte da desagregação interna da União Europeia e da OTAN. E a OTAN está caindo aos pedaços, porque a OTAN já está dividida entre alguns dos membros, digamos, mais responsáveis e os da Europa do Leste, que são os chihuahuas raivosos. Pepe, uma pergunta. Diga. Você acha que esse acordo Riad-Pequim, Beijing, assim, inclui a Arábia Saudita parar de financiar salafismo pela Ásia Central? Assim? Essa é uma excelente pergunta, porque ninguém sabe. Ninguém sabe, por exemplo, deveria ser uma exigência dos chineses e dos russos, o fato, especialmente, de que eles se dão super bem ao nível interpessoal. Escuta, acabou essa palhaçada de salafis jihadismo desde o norte da África até o Xinjiang. Isso a gente não sabe. E eu acho que deveria estar nos termos do acordo, né? E não tem o menor interesse estratégico para os sauditas, para os Emirados, para Catar, para Kuwait, de ficar exportando salafis jihadismo para o resto do mundo, porque a rejeição é absoluta, seja qual for a latitude. Você forma o quê? 100, 200, 500 caras online para virar jihadistas e equivalentes do shoe bomber, aquele que tinha uma bombinha no sapato no avião. Isso é ridículo. Isso não vai alterar nada geopoliticamente ou geoeconomicamente. Então, acho que vai ter que ter uma... A gente pressupõe que haverá uma conversa séria de adultos com os sheiks, todos, com o MBZ, sheik de Abu Dhabi, que é o mentor intelectual do MBS, em Riad, e os russos chineses vão falar, bom, é isso, tá bom. Querem entrar no mundo multipolar? Querem entrar nos BRICS? Querem começar com... Ok, mas essa é uma condição necessária e suficiente. Chega de salafis jihadismo, vocês sabem perfeitamente que vocês estavam fazendo o jogo do império o tempo todo. Mas, Pepe, Diga. Desse ponto do Xi, praticamente, como é que, pegando um ganchinho na última pergunta que eu te fiz, como é essa sinergia do Xi e o Putin comparado ao que já foi? Porque o Tratado de Cooperação Sino-Russo, que já passa de 20 anos, foi recém-renovado, foi uma obra, em grande medida, do Jiang Zemin, recém-falecido. Depois, o Hu e o Putin terminaram, finalmente resolveram o problema das fronteiras, passaram a fazer operações militares conjuntas, treinamentos militares. Uhum. Mas como é que você vê essa relação entre Xi, hoje, ganhador do debate interno do Partido Comunista, e do Putin? E como isso pode influir? Bom, ajuda muito que a relação interpessoal é excelente e eles se qualificam de amigos e amigos próximos. Eles se qualificam em russo e em mandarim, dear friend, my dear friend. Isso é raríssimo entre políticos de altíssimo nível, né? Raríssimo. Tem uma relação interpessoal forte, que é espelhada na relação entre os ministérios das relações exteriores, entre o Wang Yi e o Lavrov, que viraram amigos íntimos também. E entre os dois sistemas militares, a diferença é quando entra as elites com quintas colunas, especialmente na Rússia. Isso é extremamente complicado. É uma discussão que eu sempre tenho quando eu vou a Moscou. Por exemplo, eu tenho amigos no Valdai Club. O Valdai Club é o principal think tank russo. Basicamente atlanticista. E tem muitos soberanistas também. Por exemplo, o cara que inventou esse conceito de BRICS Plus, baseado em acoplar os blocos comerciais já existentes. Exemplo, Mercosul aqui e ASEAN no sudeste da Ásia.
Então, na ASEAN, se entra a Indonésia, vai entrar a Tailândia. Mercosul, se tem o Brasil, vai entrar a Argentina. Aí vai puxar os outros também na América do Sul. Esse conceito veio de um banqueiro russo que é um membro do Valdai Club, que é um soberanista, entende? Ele entende o império, estudou em Harvard, ele entende o império por dentro e, ao mesmo tempo, ele é um soberanista. Ele defende uma Rússia não entregue ao capital estrangeiro, como nos anos 90. Mas a maior parte dos caras que estão lá são atlanticistas. Quando você vê os convidados das cúpulas do Valdai Club, a maioria é atlanticista. Então isso é muito complicado, porque o Putin escuta esses caras. Ele vai todo ano no Valdai Club, faz um discurso sensacional e fica para um pergunta e resposta de 3 horas. Ele faz isso em muito poucas ocasiões. Os chineses agora é diferente, porque os chineses agora é um bloco compacto. Aquela briga interna que tinha no Politburo não existe mais. Por exemplo, uma das coisas que a gente aprendeu do sistema anterior era a briga dos responsáveis pela inteligência interna e de segurança na China com o Xi e os e os acoplados ao Xi. Era uma guerra quase de faca. E o Xi conseguiu se livrar de todos esses caras. Demorou anos, evidentemente. Houve um expurgo, não há a menor dúvida a respeito. As nossas melhores fontes que tem dos meus anos no Asia Times, a gente tem fontes chinesas próximas ao que está acontecendo em Pequim. São chineses. E eles falam inglês, escrevem inglês também, ou seja, eles traficam, eles são da diáspora chinesa. Né? E eles nos passam essas informações internas, que são muito importantes para entender como, finalmente, digamos, essa armada quinta coluna atlanticista, agora no topo da liderança chinesa, agora não tem mais poder. E tinha até esse ano. Na Rússia não é assim. Então isso vai ocasionar problemas extras para o Putin, para o Patrushev, para o Medvedev, que agora entrou na sua fase completamente. Imagina, cada como é que chama? Post do Medvedev no Telegram, putz, mas ele detona agora, que ele era extremamente circunspecto, polido, etc. Acabou. E ele sabe que esses posts, a audiência não é só externa, mas muita audiência interna. Ele dando um recado para os quintas colunas russos: olha, a gente sabe exatamente o que vocês vão fazer. Se vocês não fizerem o que o presidente Putin já deixou claro, ou vocês se acoplam a um esforço de segurança nacional e de defesa dos interesses nacionais quando a gente está sendo atacado pela OTAN inteira, ou vocês podem ir embora e não vão levar a grana fica aqui, em rublos. Essa é a diferença. Pepe, uma pergunta para um ator que eu acho que é menos conhecido no Ocidente, mais estigmatizado desses novos atores globais, é o Irã. Né? Claro. Que foi talvez a maior revolução de massas do século XX, pouca gente sabe disso, porque a revolução não derrubou um Estado colapsado, assim como foi na Rússia e na China, mas um Estado bem estruturado. Não é uma democracia liberal, também não é um negócio de esquerda, mas também não é uma ditadura, pura e simplesmente. Tem um espaço com uma sociedade civil muito atuante. Assim. É um governo com posições complicadas, mas também com coisas que pouca gente sabe. Eles têm uma política de transgenia que talvez seja mais avançada do que boa parte da Europa. É um negócio Desculpa. Desculpa, tempo... que horror. Não, tranquilo, tá todo mundo meio... Eu tive Covid semana passada. Assim. Ah, é? Nossa! Não estava falando assim. É um lugar muito sui generis, assim, e que tenta se confundir um pouco com o Catar, com a Arábia Saudita, quando, na verdade, é outra coisa. Né? É outra coisa. Qual você acha que é o papel do Irã nessa nova configuração geopolítica? Bom, eu vou ao Irã, mas pra vocês terem uma ideia, a minha primeira vez no Irã foi sobre o Khatami. Ou seja, eu acompanho o Irã de perto há décadas. Um dos meus e-books no Asia Times, se vocês forem no Asia Times, tem um e-book onde eu colecionei a maior parte das minhas reportagens, colunas e entrevistas no Irã, desde o começo dos anos 2000. Vocês vão ver entrevistas com o Ayatollah, vocês vão ver como funciona a COM, vocês vão ver o background da eleição do Ahmadinejad. Se vocês se interessam em Irã, está tudo lá.
E eu aprendi muito e eu fiquei estarrecido com muitas coisas. Entre outras, o fato de que muitos líderes regionais, ayatollahs ou Hojatol Islam, líderes religiosos que têm um poder político também, eles não entendem nada de economia. Como é que pode? Não vai funcionar desse jeito. Não adianta o Khamenei entender de economia, o Ministério das Finanças, mas quando os implementadores locais nas províncias não têm a menor ideia sobre rotas da seda, sobre investimento em petróleo e gás, etc. Isso é um problema seríssimo. E as disparidades regionais, né? Tem províncias no Irã que, por exemplo, a província de Sistan Baluchistan, que é no sudoeste, faz fronteira com o Paquistão, está entulhada de agentes MI6 e CIA que ficam indo e voltando e fazendo atentados terroristas nessa província. Os caras, eles me disseram, eu nunca consegui ir para lá porque eles não dão um permit. Eu tentei várias vezes, eu falei, não pode. E você é estrangeiro, se acontecer alguma coisa com você, a responsabilidade é nossa. Eles têm centenas de milhares de IRGC, né, guardas revolucionários, e eles não conseguem impedir esses atentados esporádicos contra guarnições. É um problema enorme. E eles não conseguem policiar também, como os chineses conseguem, no caso do Uigur, células jihadistas no Uigur. O que interessa aos chineses no Xinjiang não é repressão em massa do Uigur, isso é uma palhaçada. Eu já fui ao Xinjiang 4 vezes, não é isso que funciona. Eles querem identificar núcleos e núcleos prováveis de células jihadistas. Isso é um negócio que você vê no sul global inteiro. Por exemplo, antes do 11 de setembro, eu vi isso no Mali. Eu vi células jihadistas no Mali no verão de 2001. Na época, depois do 11 de setembro, eu falei, mas é evidente, claro. Era um embrião da Al-Qaeda trabalhando no norte da África. Como depois teve diversas Al-Qaedas espalhadas pelo planeta inteiro. No interior da Indonésia, em Java, por exemplo, na cidade de Solo, em Java, era uma coisa que você já via no começo, nos primeiros meses do 11 de setembro, antes do atentado em Bali do final de 2002, tinha células jihadistas financiadas pelos sauditas ou emirates ou outros no interior da ilha de Java, Indonésia, a ilha mais populosa da Indonésia. Então, isso é muito, muito sério. E no Irã, é um problema sério, porque tem os fatores de desestabilização financiados pelos americanos e pelos ingleses em diversas províncias, especialmente nessas onde explodiram os últimos protestos. Khuzestan, que é uma província onde não é maioria árabe, mas substancialmente grande parte da população é árabe, no Azerbaijão iraniano, contíguo ao Azerbaijão, essas províncias limítrofes são extremamente difíceis de, dirigi-las para um esforço nacional iraniano de resistência e de desenvolvimento. É uma coisa que esse governo do Raisi está tentando a sério. É a diferença entre o governo do Raisi e o governo anterior, que eu cheguei a conhecer bem porque eu acompanhei inclusive em Viena, onde o Ministério das Relações Exteriores era o Zarif era um atlanticista, no fundo. E o Khamenei, desde o começo, falou para o Zarif, olha, essa história com os americanos não vai rolar, não vai acontecer. E ele tinha razão desde o começo. E eles não vão respeitar acordo nenhum. Não só eles quebraram o JCPOA via o Trump, como o que eles querem negociar agora é um outro acordo, e os iranianos falaram, não, ou volta aquele que foi aprovado em 2015, aprovado pela ONU, ou não tem acordo nenhum. Você acha que o que aconteceu, está acontecendo ainda, é uma revolução colorida, ou também é uma revolução de uma... Mas não há um certo cansaço de uma sim. Com relação à Desculpe. tradicional islâmica? Assim. Como na China, né, Alexandre? Como na China. Os protestos das pessoas exasperadas com o Covid-0 são reais. A diferença é que eles foram instrumentalizados, trazendo ativistas de Hong Kong e de Taiwan
para posar com plaquetinhas em inglês ou com folhas de papel A4 brancos, que é exatamente a Revolução Colorida em Hong Kong em 2019. Eu estava lá, eu conversei com esses caras. É o mesmo modus operandi. No caso do Irã, a mesma coisa. São protestos reais, a inflação é alta, a moeda vale cada vez menos, tem problemas de alimentação graves em algumas províncias. É absolutamente natural. Mas é imediatamente explorado pela brigada Gene Sharp, Revolução Colorida. É a mesma coisa no mundo inteiro, como foi no Brasil também. Todo mundo sabe como funciona isso. E, obviamente, o governo iraniano, sabendo que essas parcerias estratégicas se desenvolvendo vão atrair mais investimento no Irã e mais investimento em moeda forte no Irã. Por exemplo, esse corredor internacional norte-sul, que vai da Rússia, chega ao Irã, atravessa o Cáspio, chega ao sul, e do Mar da Arábia, do Golfo de Omã e do Mar da Arábia, vai para a Índia. Esse corredor é super importante. É mais importante para eles até do que a Rota da Seda dos chineses. Porque é a possibilidade de exportar produtos iranianos tanto para a Rússia, para o norte, quanto para a China, pelo mar, pelo sul. Então, isso vai melhorar a economia iraniana a, digamos, médio e longo prazo. A curto prazo, os problemas continuam. Última questão, Pepe. Você acha que uma certa iranização do Afeganistão é o melhor futuro para o que você entende por iranização do Afeganistão? Eu gostei da pergunta, mas me explique o seu conceito de iranização do Afeganistão. Um modelo assim, que não seja Arábia Saudita ou o primeiro governo talibã, mas um pouco daquela estrutura da Revolução Islâmica, assim, que permite uma certa sociedade civil atuante, há alguma vontade popular atuando, mas também não é uma democracia liberal. Sim. Olha, no Afeganistão é muito mais complicado por causa das divisões étnicas e das divisões religiosas também. Por exemplo, é muito difícil um sistema dele você unir Pashtuns, Tajiks, Uzbeks e Hazaras. Não vejo como. Não tem como. Porque a animosidade entre eles é milenar. E é uma coisa de povos de montanhas guerreando entre eles. E povos do deserto também, os guerreando entre eles desde tempos milenares. Então, infelizmente, eu não vejo como. E os talibãs não têm o swing, o jogo político, para organizar um sistema como esse. Mesmo com, talvez, uma assessoria por trás, extremamente sofisticada, tanto dos russos quanto dos chineses, que querem estabilizar o Afeganistão. Mas aí tem os interesses do Paquistão e da Índia, que conflituam completamente no Afeganistão. Por exemplo, os chineses querem acoplar o Afeganistão ao Corredor Econômico China-Paquistão, CPEC. O CPEC é basicamente do Xinjiang até Gwadar, o porto paquistanês, no Mar da Arábia, e que pode reverter a médio e longo prazo numa estrada já tem, highway já tem, mas high-speed rail, que eles podem construir, e um pipeline. Super importante. E o Afeganistão pode participar dessa história toda para a economia deles. Vai ter estradas que já estão sendo construídas, unindo o Paquistão ao Afeganistão e unindo o Afeganistão ao Uzbequistão, ao norte. Então, tudo isso interessa para eles economicamente. Ou seja, geoeconomicamente, eles sabem que eles se unindo a esse corredor com o beneplácito e a proteção chinesa, para a economia deles é excelente. Os indianos não querem. Os indianos querem uma outra coisa. Os indianos querem a Rota da Seda deles, indianos, que é justamente o corredor internacional norte-sul, que vai do porto iraniano de Chabahar, não Gwadar. Por exemplo, é uma guerra dos portos, é um negócio fascinante, eu acompanho há anos essa história. Tem o porto de Gwadar no Paquistão, tem o porto de Chabahar no Irã. Um está na Rota da Seda chinesa e o outro está no corredor norte-sul, Rússia, Irã, Rússia e Índia.
Então, a visão deles do Afeganistão é um clash total. Agora, como você organiza tudo isso? Você vai na Organização de Cooperação de Xangai, senta todo mundo na mesma mesa, e aí vocês vão discutir, ok, vamos fazer uma união prática de corredores econômicos, uma patrocinada pelos chineses, outra patrocinada pelos indianos, e aí todos nós juntos estabilizamos o Afeganistão juntos. Isso é um negócio que a gente pode discutir na Organização de Cooperação de Xangai, que é para isso também, cooperação econômica entre eles. E o Afeganistão é um observador. Então eles podem chamar o Afeganistão para ser membro integral, como o Irã passou a ser esse ano, sentam todos lá na mesa e organizam uma estrutura de corredores comerciais para toda aquela região. Sul da Ásia, Ásia Central, a intersecção dos dois, e oeste da Ásia, e unindo com Rússia e China. Então, esse é o aspecto, digamos, romântico, visionário da união, da integração euroasiática, que agora é plausível, porque você tem o framework institucional para implementar tudo isso, que é o que não tinha até alguns anos atrás. Pepe, para encerrar, qual a percepção que você visitou o Brasil recentemente, tem toda a tua carreira no exterior, olhando todo esse grande mundo, sobretudo euroasiático, mas qual a percepção que você tem dessa mudança no Brasil agora? É muito cedo. Olha, é muito cedo. Primeiro, eu tenho que ser diplomático. Segundo, é muito cedo. Eu preciso processar tudo que eu vi. Eu passei 10 dias de um turbilhão. Eu preciso processar isso com calma. Primeiro, porque eu tive que me familiarizar com fatos, dados, nomes que, para mim, eram tão remotos quanto o que está acontecendo na Tasmânia. Então, é uma visão diferente, é uma visão de um brasileiro, mas que está muito longe. Para vocês terem uma ideia, eu não vivi a era Bolsonaro. O que eu posso falar de Brasil sem ter vivido a era Bolsonaro como vocês? Nada. Eu sou um observador de fora. Então, eu preciso incorporar tudo isso. Foi legal ter construído uma rede de informantes muito bem abalizados. Eu espero continuar conversando com vocês também. Vocês podem me passar informações, inclusive. Bárbaro, excelente. E aí... Porque já estão me perguntando, né? Os iranianos já perguntaram, os russos já perguntaram, os indianos já perguntaram. E aí, o que você vai falar do Brasil? Eu falei, calma. É muito complicado, como vocês sabem, né? Então, eu vou esperar um pouco. Eu vou fazer, talvez, 2 artigos introdutórios sobre a transição, sobre o que o Lula pode esperar a partir de janeiro, mas o X da questão da polarização interna do Brasil e a política multipolar do Brasil, provavelmente a partir de janeiro, deixar um pouco mais para frente. Obrigado, Pepe. Muito obrigado bom. A vocês. Obrigado pela Desculpe pela gripe horrorosa. Pega na praia. Vai tomar uma... acostumado olha, eu tô em Ipanema, pô. Tô tomando esse negócio aqui que parece que é uma bomba. Tá bom, pessoal. E vamos estar no ar. Só vou encerrar a gravação aqui. A gente vai estar no ar aqui. Vocês estão vendo a gente terça-feira, 20 horas. Obrigado a vocês. Obrigado a todo mundo.